E aí pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui à maratona para o DP, mais de 500 questões comentadas. O concurso foi suspenso. Como informei no vídeo anterior, é importante descansar um pouco a mente, diminuir um pouco o ritmo para descansar a mente, dar maior ênfase nos exercícios físicos que ajudam a otimizar a oxigenação do cérebro e colocar o estresse para fora. Mas é importante manter o foco, sobretudo nas matérias que têm maior dificuldade. Então, vamos lá dar continuidade aqui no material. A partir dessa semana agora eu vou ver se eu começo, na verdade, dar continuidade em questões de direito civil, processo civil, outras áreas que eu havia feito muito antes. Então, vou voltar a elaborar, produzir material nesse sentido. Agora vamos tratar da Lei 13.869 de 2019. Eu vou procurar ler rápido, mas você pode dar pausa no vídeo e reler com calma. No que se refere ao crime de abuso de autoridade e ao seu processamento, julgue o próximo item. Constitui abuso de autoridade impedir que o advogado tenha acesso a processo administrativo ao qual a lei garanta publicidade. E aí, certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem realização de diligências futuras cujo sigilo seja indispensável. Então, a questão está correta. Julgo o item que se segue relativo à execução penal, desarmamento, abuso de autoridade e evasão de divisas. Eventual ato de delegado da PF, Polícia Federal, de impedir advogado de assistir seu cliente em interrogatório configuraria crime de abuso de autoridade. Vamos para a resposta. Correto. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Incorre na mesma pena que prossegue com o interrogatório, de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono, caso alguém tenha dúvida, patrono diz respeito ao advogado e ao defensor público. Item certo. Com base na lei anti-tortura e na lei contra abuso de autoridade, julga o item subsequente. Situação hipotética. O diretor de um estabelecimento prisional federal ordenou aos agentes penitenciários que proibissem o banho de sol e o recebimento de visitas nos horários regulamentares para constranger os presos e manter a disciplina. Nessa situação, se cumprirem a ordem dada, os agentes penitenciários deverão responder por crime de abuso de autoridade, mesma a acusação que se deverá estender ao diretor. Vamos para a resposta. Certo. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. E muito cuidado aqui com uma possível pegadinha. Aqui a banca pode colocar o quê? A banca pode colocar o seguinte: constranger o preso ou detento mediante violência, ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Aí estaria errado. Veja que é grave ameaça. Ameaça é uma coisa, grave ameaça é outra. Então fique atento
que a banca pode fazer uma mudança aqui sutil para levar o candidato ao erro. Com base na lei anti-tortura e na lei contra abuso de autoridade, julgue o item subsequente. O particular que atuar em coautoria ou participação com uma autoridade pública no cometimento de crime de abuso de autoridade não responderá por esse crime porque não é agente público. Vamos para a resposta. Errado. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, veja bem, servidor público ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. O particular, DPC, ou seja, por si só, não pratica crime de abuso de autoridade. Todavia, segundo o contexto da questão, ele teve ciência da situação de que estava agindo em concurso com um funcionário público. Aqui, DPC significa por si mesmo. Então, se aparecer essa locução aqui na prova, não se assuste. É por si mesmo. Então, particular por si mesmo. Então, não tem nada demais aqui. É uma locução em latim, significa por si mesmo. Por si só, por si mesmo, mesma coisa. É interessante saber o significado, pois às vezes essa locução está presente no meio de algumas questões de provas. Então, vamos lá. Com base na lei anti-tortura e na lei contra abuso de autoridade, julgue o item subsequente. Nos crimes de abuso de autoridade, a ação é pública condicionada à representação da vítima, pois a falta dessa representação impede a iniciativa do Ministério Público. A questão depende. Vamos para a resposta. Errado. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública o quê? Incondicionada. Muito cuidado com as pegadinhas. Aqui é o recado de sempre que eu costumo deixar quando for estudar a lei seca, regime interno. Lembre-se de grifar, dar uma ênfase boa para as palavras-chave, pois as bancas costumam alterá-las para levar o candidato ao erro. Então, eu costumo colocar algumas palavras em cor e grifo também já para ajudar na compreensão do contexto e na memorização das partes mais importantes. Beta, delegado de polícia, ordenou a seu subordinado o encarceramento de Epsilon, alegando ser este autor de um crime de latrocínio que acabara de ser perpetrado. Posteriormente, por tratar-se de prisão para averiguações, desconhecida pelo subordinado, a autoridade policial, no afã de legalizar a detenção, representou acerca da decretação da prisão temporária. Decretada a prisão temporária pelo juiz de direito e expirado o prazo de 30 dias, sem pedido de prorrogação, a autoridade policial prolongou conscientemente a custódia de Epsilon, deixando de liberá-lo. Tomando ciência do ocorrido por meio de peças informativas, o Ministério Público ofertou denúncia contra Beta, imputando-lhe a prática de abuso de autoridade. Com relação a essa situação hipotética e à legislação pertinente, julgo o item abaixo. A lei que institui a prisão temporária acrescentou à lei especial sobre abuso de autoridade mais uma figura típica, consistente em prolongar a execução de prisão temporária. E aí, item certo ou errado? Lembrando que você pode dar pausa no vídeo, ler e reler com calma, sem pressa. Vamos para a resposta. Correto. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Incorre na mesma pena quem prolonga a execução de pena privativa de liberdade
de prisão temporária, de prisão preventiva, de medidas de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Então aqui também eu deixei em negrita as palavras mais importantes para você memorizar. E se desejar, me siga no Instagram e se inscreva aqui no canal. Mais um. Beta, delegado de polícia, ordenou o seu subordinado o encarceramento de Epsilon, alegando ser este autor de um crime de latrocínio que acabara de ser perpetrado. Posteriormente, por tratar-se de prisão para averiguações desconhecida pelo seu subordinado, a autoridade policial, no afã de legalizar a detenção, representou acerca da decretação da prisão temporária. Decretada a prisão temporária pelo juiz de direito e expirado o prazo de 30 dias, sem pedido de prorrogação, a autoridade policial prorrogou conscientemente a custódia de Epsilon, deixando de liberá-lo. Tomando ciência do ocorrido por meio de peças informativas, o Ministério Público ofertou denúncia contra Beta, imputando-lhe a prática de abuso de autoridade. Com relação a essa situação hipotética e à legislação pertinente, julgo o item abaixo. Falta legitimidade para o órgão ministerial ofertar a denúncia ante a ausência da representação do ofendido previsto na Lei de Abuso de Autoridade. Vamos para a resposta. Errado. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Resposta simples para uma questão enorme. Então, são sim previstos nessa lei aqui, que é abuso de autoridade. Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se ele é certo ou errado. A Lei nº 4.898, que prevê os crimes de abuso de autoridade, é aplicável, inclusive aos que exercem cargo, emprego ou função pública de natureza civil, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Vamos para a resposta. Correto. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Então, a questão diz respeito à lei antiga, mas por ser boa, citei a lei nova. Então, a questão está correta. E sempre deixando em negrito, em cor, grifando, para ajudar na memorização e compreensão do contexto. Memorização das palavras mais importantes. Agora, Lei Anticorrupção. No tocante à Lei 2.846 de 2013, julga o item seguinte. A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que agirá de ofício mediante provocação, observados o contraditório e ampla defesa.
Vamos para a resposta. Correto. A instauração e o julgamento de processo administrativo para a apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa. A competência para a instauração e julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, inclusive à subdelegação. Vamos para a resposta. Errado. A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada. Vedada é o mesmo que exceto ou excetuado. A subdelegação. Então, vamos ler aqui novamente para você memorizar o artigo 8º. Instauração e julgamento de processo administrativo para a apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e ampla defesa. Então, é importante ler, reler a lei seca. No âmbito do Poder Judiciário, a Controladoria Geral da União terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilidade de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. No âmbito do Poder Executivo Federal e não Judiciário. Tem que ter muito cuidado, sempre que cita Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, a banca também pode fazer uma alteração para que o candidato erre a questão. No âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento. Como esse artigo pode cair, então vamos ler novamente. A instauração e o julgamento de processo administrativo para a apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabe à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa. A comissão designada para a apuração da responsabilidade de pessoa jurídica, antes a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento ao Ministério Público de sua existência para apuração de eventuais delitos. Vamos para a resposta. Errado. A comissão designada para a apuração da responsabilidade da pessoa jurídica, após a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento ao Ministério Público de sua existência para a apuração de eventuais delitos. Lembre-se, procure dar ênfase em palavras que a banca pode alterar para induzir o candidato ao erro. Quando você estudar a lei seca, regimento, faça como se fosse o examinador da banca, isto é, em quais pontos você alteraria para que o candidato errasse a questão. Por exemplo, você pega esse artigo aqui, se você fosse examinador da banca, o que você iria alterar aqui para induzir o candidato ao erro? Por exemplo, comissão designada, poderia colocar aqui Ministério da Justiça, ou então qualquer outra coisa aqui, por exemplo. Então, sempre você tem que procurar estudar a lei seca como se fosse o examinador da banca, pensando como se fosse o examinador da banca. Isso também ajuda bastante. Na esfera administrativa,
A responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial, que é a questão elaborada por mim. Vamos para a resposta. Correto. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Esta lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, excetuado se cometidos no exterior. Vamos para a resposta. Errado. Esta lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior. Aqui, excetuado tem o mesmo significado que salvo e exceto. Então, se você não sabia, agora está sabendo. O disposto nessa lei não exclui as competências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda para processar e julgar fato que constitua infração à ordem econômica. Vamos para a resposta. Correto. O disposto nesta lei não exclui as competências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda para processar e julgar fato que constitua infração à ordem econômica. Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Vamos para a resposta. Correto. Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Então, paramos aqui na questão 633 já. Resolvemos 633 questões com gabaritos comentados para o DEPEN. Então, só de regimento interno são 200 questões. Lei de execução penal, 120 questões. Então, é para gabaritar. Vai ajudar bastante. E não desista porque a sua aprovação chegará. E lembrando que eu darei continuidade aqui na maratona de questões. Eu nem comecei ainda com direito para valer direito constitucional, direito administrativo, ainda tem direito penal, processo penal. Então tem muita coisa ainda para a gente estudar. Então é isso aí, pessoal. Não desista de sonhar, persevere. Não foque no cansaço, mas se imagine onde você só está. O seu esforço não é em vão. Então é isso aí, ótimo dia. Bons estudos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, bons estudos e fui!